Voa P301. E aí, galera, meu nome é Carlos Augusto. Hoje estou aqui com Érica Ávila. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exata. Basicamente, né? Nunca sabe que horário o pessoal tá vendo, né? Exatamente. Érica, você é, pra quem não sabe, lógico, minha madrinha de casamento. Isso aí. Mas a história que eu acho interessante, como que você conheceu minha mulher? Bom, eu conheci a Lu no ônibus. Na realidade, a gente morava no mesmo bairro. Hoje em dia mudou muito, as nossas vidas mudaram bastante. Mas a gente se encontrou no ônibus. A gente indo para o mesmo bairro também para trabalhar, né? E a partir de uma pergunta que ela fez para mim no ônibus, a gente começou a trocar ideia. E nesse trocar ideia, aconteceu de eu ser a madrinha de casamento de vocês. Então, assim, a gente sempre saindo, a partir de uma conversa, de uma pergunta que ela fez. Qual foi a pergunta, você Eu não lembro lembra? exatamente. Qual foi a pergunta, dona Tem Maria? R$1 aí? Bastidores. Foi sobre o ônibus, qual era o ponto que ele parava, se ele ia até o retiro, era uma coisa assim que eu perguntei. Foi alguma Bem básico mesmo, né? E assim, a partir dessa pergunta, a gente sempre pegava um ônibus muito cheio. E ela sempre pegava no último ponto, eu pegava no penúltimo ponto do bairro, ela pegava no último ponto. E assim, a gente sempre ia naquele ônibus socado. Hoje em dia a gente olha pra trás e lembra, né? Como que a gente melhorou de vida, realmente, literalmente, né? E a gente ia no ônibus conversando, contando histórias. Aí a gente começou a sair também. Vamos pra Blackjack. Essa parte eu não sabia não, hein? Não, né? Vamos pra Blackjack, vamos sair, vamos se divertir. A gente começou a ter esse entrosamento, a gente começou a criar a nossa amizade, né? Esse vínculo. Foi muito bom, porque nunca esperava conhecer uma amiga, uma pessoa no ônibus e a partir disso criar essa amizade, porque geralmente a gente vê sempre amizade de faculdade, de Colégio, escola, de colégio. Até de bairro também, né? Exatamente, de infância. E a partir disso, até hoje, né? A nossa vibe é tão boa, é algo tão natural que acontece, a nossa conversa é tão boa, que hoje a gente olha pra trás e eu, né, sou madrinha de casamento de vocês, Sim. que é, pra mim, um privilégio. Além disso... Que mostra um nível de amizade maior, exato. assim, né? E a Lu é minha madrinha também de crisma, né? Então, É verdade. que futuramente, bastidores, que futuramente vocês vão ser os meus padrinhos de casamento, né? Então é uma troca muito boa. Viu? Mas agora indo pro lado um pouquinho do lado profissional. Não, eu lembro, só voltando aqui um pouquinho antes, quando a Luana me contou que ela conheceu uma menina no ônibus. É normal conhecer. Sim. Mas aí envolver uma amizade, começar a sair e tudo. Eu acho que facilitou por ser do mesmo bairro também, né? Se fosse bairros distantes, talvez seria mais difícil. E assim, difícil. na época, tinha até hoje, né? Tinha trailer de lanche, né? Próximo à minha casa. Vamos, Lu, a gente uma fazia companhia pra outra, uma esperava na esquina, ela era realmente aquela troca, uma prezando pela outra. Uhum. Né? Até porque ela morava numa república só de meninas, eu moro com os meus pais, né? Então, assim, se ela precisasse de alguma coisa, era certeza, se precisar, ela poderia estar contando comigo, E né, naquela época. E ela deixava o lanche, o milho pro Juquinha. Pro Juquinha, minha calopsita. Até hoje ela lembra da minha calopsita. Só não sei por que não deixa o milho até hoje, né? Não sobra mais. Não sobra. Tem né? eu pra comer agora. Pois é. Mas aí você já trabalhava na parte de... Eu trabalhava no escritório de advocacia. Trabalhei no escritório de advocacia 4 anos. Pode mandar beijo. Beijo, Tatiane. Trabalhava com a Tatiane 4 anos. E nada a ver. E você fazia faculdade de arquitetura, nada a Meu ver. pai sempre falou, Érica, faz direito, você já tá... Porque eu conheci a Tatiane, eu falo no meu Instagram profissional, eu conheci a Tatiane através Se quiser já falar o seu Instagram também, fica à Ávila vontade. Arquitetura, por favor, seguem. Pode mandar mensagem, pode perguntar à vontade. Sempre tem bastante coisa boa lá. Voltando, né, a fita. A Tatiana, eu cheguei a trabalhar, na verdade, fiz estágio no INSS. Do estágio conheci a Tatiane, comecei a trabalhar, fiquei 4 Isso anos. antes da faculdade? Antes da faculdade. Eu estava no ensino médio. E aí a Tatiane falou, aí eu conheci ela e tudo mais, fiz trabalhei com ela, só que chegou um momento que eu precisava fazer o estágio. Uhum. Aí eu tive que deixar, fui fazer um estágio numa loja de imóveis planejados.
Aí já na faculdade que você Já tá na falando. faculdade, quase no final da faculdade. Nossa, então você trabalhou quase que a faculdade inteira no escritório de Exatamente. advocacia. Mas assim, sempre ela, como estava em época de obra, Ah, ela sempre entendi. me ajudava. Ela falava, vai, vê material, vê aquilo outro. Então, assim, era um jeito de incentivar, Sim, né? aproveitando o seu Incentivar. know-how da faculdade ali, Exatamente. né? E fora que eu conheci bastante gente lá, né? Sim. Acaba que a minha profissão é lidar com as pessoas, né? E esse lidar das pessoas vem desde a época de estágio. Então, assim, foi um treinamento, né? Aham. Apesar de ser nichos diferentes, foi um treinamento. Foi muito bom. E nesse meio tempo, a Lu sempre ali comigo, na faculdade, depois da faculdade também. Aí no finalzinho, bem no final da faculdade, eu comecei a trabalhar numa construtora. Que, na realidade, eu levei essa construtora, o meu trabalho, né, por fora, e a construtora mais ou menos uns 3 anos. Uhum. E aí chegou um momento realmente esse ano não, ano passado, 2020. né? Início do ano de 2020, chegou a hora de sair e criar, focar realmente no meu trabalho. Na sua marca, Na vamos minha dizer assim. marca, exatamente. E assim, hoje em dia eu olho e falo, realmente, tudo acontece exatamente do momento que tem que ser e de acordo com o que tem que ser. Não, eu sempre falo que uma frase que norteia muito minha vida é aquela Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes alguma coisa deu errada e depois eu percebo, pô, mas é verdade, se não tivesse acontecido isso, teria acontecido algo pior, teria sido bem assim. Carlão, nossa, eu olho para trás e realmente muitas coisas aconteceram e foi para me amadurecer mesmo, porque se eu chegasse, se eu simplesmente saísse da faculdade e entrasse direto mesmo com a minha marca, eu acho que eu não ia estar totalmente estabilizada com a minha cabeça, sabe? Eu não estaria totalmente focada naquilo, ou talvez poderia fazer alguma coisa errada. Não sei, seria uma outra experiência? Seria, mas eu acho que pra ter a marca própria, né? Foi da maneira certa. Porque através de um curso de inglês, através da construtora, eu conquistei clientes, entendeu? Então, se você for parar para olhar para trás e falar, nossa, será que aconteceu? Por que aconteceu isso? Nossa, quantas coisas eu adquiri nesse caminho, né? Acho que tudo na nossa vida, igual na sua trajetória, né? Você também, olhando para trás, você fez várias... E da faculdade você sai bem cru, falando a verdade. Porque você não sabe a realidade, totalmente, né? Cru. Totalmente. Isso é legal escutar de outro curso também, que isso eu tô falando de publicidade. Sim. Depois que você cai no mundão mesmo, você vê, cara, a faculdade, lógico, te prepara, mas não pra tudo. Você precisa aprender muito e muito mais, não pode parar de estudar. Sim. Não tem jeito. Mas aí, por que arquitetura, assim? Já que seu pai assistia, você já estava no escritório de advocacia, você chegou a falar, eu acho que eu vou fazer direito já que eu já tô lá, ou não? Então, na verdade, eu tinha 3 cursos, são cursos totalmente diferentes. Eu sei bem como que é isso. Serviço social, arquitetura e direito. Direito, porque realmente, hoje se eu olhar e falar, eu vou fazer uma faculdade, com certeza eu faria direito. Por curiosidade, por achar muito bacana. E você já bem que já fez parte um pouco dali, né? Só que quando eu realmente escolhi, eu fui atrás da própria coordenação para eu compreender o curso, porque não adianta nada a gente entrar e descobrir, né? Eu sei que também só de conversar com um profissional da área você não vai, né, saber se realmente está no caminho certo, só você percorrendo. Depois vou até dar um exemplo desse negócio de conversar com um profissional da área, depois vou dar um exemplo. Eu achei muito legal o serviço social e eu gosto mesmo nessa área. Só que eu falei, gente, literalmente não é pra mim, assim, eu acho muito legal, mas eu acho que eu vivendo ali, eu acho que não ia ser realmente satisfação profissional mesmo, a profissão, né? Exato. E a faculdade de arquitetura, eu até fiz uma publicação no meu Instagram falando sobre isso. Desde pequena, meu pai sempre comprou revistas de casa. E eu sempre olhava, eu achava fantástico, eu ficava fascinada. E aí, olhando, né, mexendo com as minhas coisas, eu gosto de deixar tudo organizadinho, eu lembrei, eu falei, gente, olha só, olhando, Você achou as revistas? Eu falei, cara, eu acho que é arquitetura. Aí foi que entrou nessa linha, né, serviço social, direito e arquitetura. Falei, gente, por arquitetura, eu acho que seria uma ótima, eu gosto de desenhar, mas arquitetura não é só desenho. Pra quem acha que arquitetura é só desenho, só fazer desenho, só interiores, só planta, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Eu já falei isso também no meu Instagram, não é só isso. Aí foi que
eu fui na coordenação, gostei muito do que eu tive, o contato que eu tive com a minha coordenadora. E eu falei, pai, se eu for fazer, eu vou fazer algo que eu tenho um amor, eu tenho prazer de estar indo para a faculdade. Você me ajuda na faculdade? Ele, com certeza. Aí eu falei, eu vou fazer arquitetura. Ele, então tá, eu te apoio. Legal. Então, assim, foi um apoio da minha Sim. família, né? Então, quando eu comecei, eu olhei, foi um mundo totalmente diferente, né? Porque quem entra na arquitetura acha que realmente é um mundo de conto de fadas, só que não é assim. Você não nenhuma dorme, faculdade, na real, assim. Você tem muito projeto para você fazer, você tem um gasto, você tem um custo, você tem que aprender a mexer nos programas também, né? Exatamente. Hoje em dia está muito avançado. Todos os programas de arquitetura, todos os programas que envolvem construção. Antigamente você teve que ter aquela, não sei como que é o nome, era uma mesa enorme que tinha prancheta, né? Que era, você tinha um negócio de régua pra você desenhar todas as plantas. Meu tio, por exemplo, ele sempre teve vontade de fazer arquitetura. E acabou que eu olhando, né, para ele, eu acho que ele ficou satisfeito, né, legal, de ter uma sobrinha que é arquiteta. Mas eu tive igual minha prancheta, eu comprei até no final de um período que eu precisava muito, mas eu não consegui comprar antes. Mas eu comprei minha prancheta, tenho ela até hoje, não quero desfazer da minha prancheta, que eu tenho amor por ela. Tem todos os conteúdos, né, que eu gosto de guardar, porque eu sei que eu posso precisar um dia. Então, assim, é um amor mesmo por esses objetos, pelo fato de ter passado por várias situações que eu falo, gente, realmente, eu gastei, porque igual, Carlão, eu não sei se você sabe, eu dividi minha faculdade com meu pai. Não, nem imaginava, então, assim, pra ser sincero. Eu tive que trabalhar para pagar minha faculdade e para eu ter minhas coisas. Eu não podia chegar, por exemplo, meu pai e falar assim, pai, me dá uma prancheta. Sim, e é caro essas coisas, né? Meu pai não tinha essa condição. Então, assim, eu sempre fui criada do meu pai falar, minha filha, se você quer, eu tenho uma irmã, eu não posso dar para, se eu não dei para uma, eu não posso dar para outra. Eu acho até justo. Sim. E eu tenho valor para as coisas que eu conquisto até hoje, né? Então, assim, a prancheta, por exemplo, eu sei que na época foi um valor, olhando hoje, é um valor muito pequeno, né? Mas na época era grande para mim. Sim, sim, já pagando faculdade. Exatamente. Então, assim, no estágio, para você ter uma noção, Carlão, eu recebi, eu acho que 600... Pode falar o valor aqui? Pode, fica à vontade. Eu recebi 600 e pouco, acho que era 640. E sobrava, assim, R$100 para mim, para passar um mês. Assim, e tinha, para quem gosta de sair, divertir com os amigos, R$100 às vezes não é nada. Uma noite já era. Exatamente. E assim, sempre foi muito... a gente sempre correu muito atrás lá em casa. Então, assim, quando eu peguei o canudo, quando eu vi que meu pai me ajudou, minha mãe, o orgulho que eu, né, transmitiu no olhar deles, poxa, foi sensacional. Não, isso então, assim... Toda formatura, eu costumo reparar nos pais. Você vê um orgulho que deve ser muito maneiro, né? E meu pai ainda foi... Meu pai é muito tímido. Ele foi no rapaz... É locutor, né? Foi no rapaz no orador, né? Orador. Era o rapaz, na verdade, que estava apresentando. E eu, na verdade, fui oradora também da turma, né? O meu pai foi no rapaz e falou, olha, minha filha, meu nome é minha filha tal, fala essa mensagem aqui pra minha filha. Ah, que da hora. E assim, quando chamou meu nome, e antes de chamar meu nome, falou aquela mensagem... No dia eu não consegui chorar na minha formatura, eu não consegui ter reação nenhuma. Acontece muita coisa, né? E eu olhei assim, eu falei, caraca, meu pai falou comigo. Nossa, mandou essa mensagem para todo mundo. E eu fiquei naquela, sabe, passou mil coisas na minha cabeça. E aí, eu sempre falo se eu olhar para trás, porque tudo é questão da gente agradecer e a gente falar, cara, foi Deus mesmo. A Lu sabe o quanto que eu prezo, que eu tenho agora, hoje em dia, né, eu tenho minha religião e eu prezo por isso. E na época, as meninas, o pessoal da comissão me chamou para ser oradora. Eu e um amigo meu pra caramba. Pode o mandar. Pode mandar. O Irving fez aniversário ontem. Eu conheci, parabéns, Irving. Eu conheci ele de Tino pra Casa Cor, se eu não me engano. Foi, isso mesmo. Aí o Irving, eu e o Irving, a gente até conversou e a gente falou assim, Irving, o que a gente vai falar? E a gente queria fazer tipo um diálogo, né?
do que aconteceu na Ali faculdade. na... No dia do discurso, Aham. né? De conversar com O pessoal comentar. mesmo, né? E acabou que deu certo. Só que hoje eu tenho que perder... Até aqui eu tô um pouco envergonhada, né? Mas eu tenho que perder essa vergonha. Isso acontece aos poucos, porque na época da faculdade eu ficava muito travada, eu ficava Aham. sem graça. No dia da colação eu também fiquei muito sem graça, mas eu encarei, eu falei, vai dar certo, eu vou conseguir. E deu certo. E aí eu olho pra trás, foi tudo. Tá sendo, na verdade. Eu não tô expert ainda, não. Acho que a gente nunca vai chegar Nunca tá. assim. Ainda mais hoje em dia que a tecnologia tá tão rápida, tá tudo tão Exatamente. rápido. Mas assim, foi um preparo, né? Um dia de cada vez. Eu fui preparada para estar na frente de 1.000 pessoas, vamos dizer assim. Não é 1.000 Estávamos lá. pessoas, mas teve bastante gente lá. E eu fiquei ali, caraca, muita gente. E é assim, acho que é a vida, né? E Tudo falar na frente, acontece para preparar. Eu gosto muito de um arquiteto que eu sigo, Jaime Portugal. Ele fala Ele que é da onde? ele é de Pernambuco. Aham. E ele fala... Nossa, eu ainda encontrei ele na Expo Revestir. Gente, que sensação maravilhosa. São Paulo ou Rio? Isso que é São Paulo. Eu sempre pergunto as capitais que eu sei que é São uma Paulo. ou outra. E assim, ele me abraçou e foi uma sensação, pra mim, de realização. Porque é como se fosse realmente um ídolo, né? Sim, Porque uma sim, pessoa sim. que te inspira, você tem um certo respeito, você acha bacana o pensamento da pessoa. E ele fala algo que a gente tem que se policiar. Eu, principalmente. Que a gente tem que curtir a fase que a gente tá. Sim. Porque a gente sempre busca, né? Eu quero estar com um escritório, eu quero estar, quando eu fizer uma casa X. E na realidade, a gente tem que, né? A gente tem que ir um dia de cada vez. Porque Então. às vezes a gente vai pegar um certo nível de projeto, por exemplo, Carlão, não tô nem deixando você falar, né? Não, fica à vontade. A gente pega um certo nível de projeto. Será que às vezes aquele nível de projeto não seria ali na frente? A gente almeja Entendi. tanto aqui. Será que a gente está realmente na maturidade correta para estar recebendo certo tipo de coisa? O know-how, a experiência já para isso, né? Exatamente. Então, assim, é algo que eu sei que eu tenho que me policiar, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, é um dia de cada vez, é a gente tentando fazer buscando nossos objetivos, tendo foco, né? Eu acho que o principal é isso. Mas uma vez eu tava conversando com um primo meu e ele falou exatamente isso. A gente tava falando de salário, de trabalho e tal. E a gente falou, cara, a gente ainda não ganha um bom salário e tal. Aí ele falou, e a gente se espelhando numa outra pessoa. Ele falou assim, não, legal, a gente tá se espelhando em tal pessoa. Só que esse cara já tá na área faz 10 anos. Exato. A gente tá no primeiro ano e já tá ganhando mesmo que ele. Não tem como, não tem essa expertise, esse know-how. Às vezes vai chegar algo muito grande pra você e você não vai ter maturidade Exatamente. suficiente. Aí você acaba perdendo e, às vezes, desistindo, Exato. fazendo muita coisa. Exato. E é assim que eu tento lidar com algumas ansiedades que acontecem mesmo, né? Assim como você na sua profissão, a minha também. Eu fico olhando, poxa, eu podia estar assim, né? Melhorando e tal, mas calma. Calma, É vai um dia chegar de a cada hora. vez, é normal, acontece fechar um projeto aqui, não fechar ali, o que eu errei, é sempre a gente se autoavaliar, né? Mas e assim, por estar quase um ano com o meu escritório, só o meu escritório, né? Porque É só você? só eu, apenas. Quem sabe esse ano ainda eu contrato uma estagiária, um maneiro. estagiário para mim. Mas assim, só Manda de... currículo para... Diablo Arquitetura, com portfólio. Mas assim, só de... Perdi o fio da meada. O que a gente tava falando? Podcast é desse jeito mesmo. Perdi o fio da meada. Não, que esse ano você tá sozinho no seu escritório. Isso mesmo. E assim, antes eu trabalhava na construtora, saía ou entrava mais cedo, né? Ia numa obra mais cedo e ia pra construtora, ou eu trabalhava no final de semana, no sábado, domingo, ia pra tentar fechar projeto e tudo mais. E trabalhava à noite. Então, assim, sempre minha vida foi muito corrida. Graças a Deus também pelo fato também de estar trabalhando e estudando na época de faculdade, porque eu já consegui pegar o ritmo, né? E assim, esse ano, pelo fato de ter tido a pandemia, né? E eu saí um pouco antes da pandemia. E provavelmente do trabalho que você está falando, né? Da construtora. E provavelmente, se eu continuasse lá, eu acho que talvez... Foi assim, na realidade foi Deus, né? Porque se eu tivesse lá, automaticamente, uma hora ou outra, a própria construtora não ia
continuar com certos funcionários, Sim. né? Chegasse até o meio do ano, até chegaria muito. Que as obras pararam, né? Porque não podia aglomerar, não pode ter pessoal. Exatamente. E por conta da pandemia, tinha cliente que fechava, tinha cliente que estava fazendo orçamento, assim como é na arquitetura mesmo, quem procura um profissional, engenheiro civil, arquiteto. Então, assim, foi exatamente no momento certo, porque eu lembro que eu tava na construtora um dia, e aí eu recebi uma ligação para fazer um atendimento. E eu falei assim, vamos fazer um atendimento, mas eu só posso no final da tarde. E assim, foi um dia seguinte do dia que eu saí da construtora. Uhum. Então, assim, eu falei, gente, é para acontecer mesmo, então vamos correr atrás. Então foi, olhando, né, esses meses, a minha vida melhorou bastante, sabe? Então eu tô bem satisfeita. Claro que a gente tem que melhorar, porque a gente Sim. não pode viver É um na eterno mesmice, aprendizado, né? é. Exatamente. Mas assim, olhando tudo que eu vivi, nossa, eu tô me sentindo até uma idosa falando, né? Tudo Tudo que eu vivi. Mas assim, olhando para trás, nesses meses, essas experiências, nossa, foi ótimo. Foi ótimo mesmo. O que eu reparei um pouco, que eu e a Luana, a gente mudou há pouco tempo de apartamento, aí quando a gente anda aqui pelo bairro, é mó engraçado. A gente meio que sabe que foi o mesmo arquiteto que fez o nosso prédio, as casas. Ele tem uma Sim, assinatura. Você exato. tem algo que é seu, assim, que você... Não que é seu, mas que você, toda obra, você... vou colocar isso aqui, porque eu gosto. Porque Carlão, rola gosto pessoal igual na minha área. Rola muito gosto pessoal, não tem como. o que eu gosto bastante, o que eu deixo bem assim, nítido, eu acho que até se abrir meu Instagram vocês vão conseguir perceber, é a tonalidade clara. Eu gosto de pergolado, eu gosto bastante, eu gosto de tonalidade clara, que eu acho que a gente consegue, além do pergolado, né, eu acho que a gente consegue adaptar bastante o espaço. Eu gosto muito de pergolado. Sabe? Às vezes uma parede branca, um branquinho neve, né? Você consegue colocar um quadro bonito, você consegue colocar uma cor bonita numa almofada, no sofá. Então, você consegue mudar sempre a característica ali. Você não fica sempre na mesmice, porque às vezes mas isso é questão de gosto, Sim, né? sim. Varia de cliente. Porque, Eu tô falando exatamente, minha às vezes o opinião. cliente pensa algo completamente diferente. Às vezes você vai e pega um projeto, por exemplo, igual a sala de vocês. Eu falei com a Lu quando eu cheguei, tonalidade clara, do jeito que eu gosto, sempre tenho verdinho, adoro planta. Então é algo característico também pra mim, eu adoro. Então assim, sempre eu busco essas tonalidades mais claras porque são fáceis e eu acho que a gente não precisa só destacar a parede ou destacar, a gente precisa, na verdade, conseguir sempre mudar e moldar com a cara da pessoa, porque nem todo mundo faz reforma o ano todo, Sim. ou nem todo mundo, porque tem gente que gosta de virar o ano, renovar móveis. Gostaria. Não é tanto a realidade, né, Sim. por conta do que a gente está vivendo, só que só de mudar uma almofada, né, mudar um quadro, reposicionar o layout ali daquele espaço, você consegue ter realmente uma um vida novo nova, espaço, né? Uma nova vida. Então, aproveitar que vocês estão nesse assunto aí, a gente tem a pergunta do AP010, que é: como começar a obra do meu AP? Como começar, assim, o que você indica para que ela comece a fazer essa obra, já que é um processo bem longo, né? Então, aí eu acho que, na verdade, eu começaria com perguntas para ela. Qual que é o briefing, né? Exatamente. Qual é a real necessidade que ela tem? Primeiro, como que tá a obra? Tá no zero? Tá em planta? Já tem algum tipo de acabamento? Não tem? Ok. A partir disso, o que a pessoa tem necessidade de mudar? Vai quebrar alguma coisa? Ou talvez vai focar só na cozinha? Porque nem todo mundo pega um apartamento ou uma obra e já reforma tudo, ou já constrói tudo. Tem gente que faz isso mesmo, tudo, ou tem gente que faz por partes, né? Foca em um ambiente. É o que eu falo com os meus clientes. Às vezes a gente quer colocar tanta coisa, mas vamos focar. Qual é a real necessidade? Eu quero mexer na cozinha, eu quero mexer no quarto. Então, assim, foco. Qual é a necessidade? Qual a prioridade para vocês, Exatamente. Né? E dentro dessa prioridade, o ideal é sempre buscar um profissional, que você vai
eliminar esse custo, né, que eu digo de desperdício de obra, porque às vezes você vai colocar uma pintura X, você vai comprar um sofá tal, e você, no final das contas, vai falar, nossa, não gostei, não ficou bom, e aí? Uhum. Então, assim, eu prezo a questão do profissional, porque a gente vai te ajudar a te mostrar como vai ficar o ambiente dentro da sua necessidade, dentro da conversa. E hoje em dia os programas permitem mostrar realmente como vai ficar, né? Demais. Eu acho muito louco isso. Uma perguntinha, aproveitando. A casinha de boneca perguntou assim pra você, qual é o seu estilo? Se você tivesse que definir um estilo pro tipo de Até um pouco do que eu perguntei, Até né? um pouco do Da que você assinatura perguntou. e tal. Isso aí. Bom, eu sou minimalista, eu acho. Eu acho que eu sou minimalista. Menos é mais? Eu gosto. Antigamente, né? A gente vai fazendo curso, a gente vai tendo mais experiência ao decorrer dos anos e a gente começa a realmente ter esse olhar, né? A gente começa a treinar o olhar. Eu gosto mais nesse sentido. Igual você falou, menos é mais. Às vezes, só colocar uma prateleira e um detalhezinho ali de um pontinho de cor já muda o ambiente. Eu acho que não precisa carregar, você não precisa colocar 1000 coisas no ambiente, porque você vai chegar, você vai se sentir incomodado, vai ter aquela coisa, né? Parece até enclausurado. Então, eu prefiro aquele... Exatamente, né? O menos é mais. Mais uma Nossa, pergunta, com certeza. então. Cara, uma coisa de pergunta. hoje tá que tá, hein? Hoje tá que Hugo tá. Barbosa perguntou: Ai, meu casa Deus. ou apartamento? Qual que é a sua preferência, querida arquiteta? Boa pergunta, hein? E tem uma indireta aí também. Eu também acho. Tem uma indireta. Nossa. Vamos lá. Casa Vou de pensar 3 milhões ou um apartamento de 20 mil? Vamos Vou aí. pensar na parte mais técnica. Eu sempre comento que apartamento é mais fácil de você fazer a parte do mobiliário. Você já tem um espaço pré-definido e você não coloca muitas coisas naquele ambiente. Você tem uma cozinha, geralmente cozinha de apartamento, área de serviço é sempre uma área menor. Então você tem que fazer um móvel planejado, o ideal, né? Fazer um móvel planejado, então você consegue realmente diminuir o custo, vamos dizer assim, para o apartamento. Eu acho bacana, né? E além disso, aí depende, né? Se é apartamento comprado. Não então tem. Né? Depende de muito. Mas se for, por exemplo, alugar, você consegue trabalhar com os móveis soltos e você Mas se a pessoa tá com investe grana, nos móveis soltos. se a pessoa tá com grana, uma casa ou um apartamento, no que ela vai? Casa, né? Então pronto, respondido Mas aí. a casa... É porque eu enrolei, né? Deu uma enrolada. Não, você Mas explicou a casa você geral. consegue adaptar. E às vezes Sim. você vai precisar de fazer uma reforma, às vezes não. Tudo depende. Acho que no mundo da arquitetura é muito depende, porque sempre depende do que o cliente está querendo, do que o casal está querendo, qual é o estilo do casal. Porque às vezes o casal não, ou a pessoa, ou mulher, homem, não está totalmente definido, né? Sim. Você que tem que ir descobrindo ali, né? No conversar, Mostrar os na mostra das projetos, imagens, né? Aí a pessoa vai mandando referência e a gente consegue captar de um lado e de outro, a gente consegue captar esse gosto do cliente pra gente E tentar. eu não sei você, eu tô linkando um pouco com a minha área, né, de publicidade e tal. Já teve algum coisa que você algum projeto que você foi apresentando, tava bonito pra caramba e tal, aí o cliente vai pedindo umas alterações que você fica, que não é do seu gosto, não é nem culpa sua, nem do cliente também, mas que foi ficando que você fala, ai caramba, não quero nem botar meu nome no final desse projeto. Sinceramente, Carlão, graças a Deus não. Graças a Deus não. Eu, na verdade, o último que eu entreguei recentemente foi um de Resende, que eu até coloquei no feed, que eu ainda vou continuar a publicação essa semana. Eu acho que essa semana não vai nem publicar o vídeo, mas enfim, Daqui vai uma lá semana. no The Ávila Arquitetura e vocês vão ver. Esse, por exemplo, foi muito bacana porque a gente discutiu o projeto. Eu acho que o principal é isso, a gente discutir o projeto, a gente apresentar. E cliente que 3D, aceita a também, planta, né? Exatamente, e a gente mostrar os argumentos, por que a gente fez. A gente conseguiu entrar com aquela disposição de mobiliário, de a parte funcional do projeto. E em cima disso, eu fiz a apresentação, né? E o que aconteceu? A gente, na verdade, tirou uma bancada, relocou um quadro. Então, assim, foram detalhes, poucas né? modificações.
porque no final das contas, o espaço que tinha ali era mais para deixar um espaço livre para fazer um painel para festa de criança. Então, assim, a modificação foi uma modificação bem leve. Então, sempre quando tem alguma modificação nos projetos que eu apresento, graças a Deus, foram sempre modificações leves. Né? Pode ser que, às vezes, no decorrer do projeto, né? Decorrer do projeto não, da construção, acabe realmente mudando alguma coisa aqui, outra ali, mas todas as pessoas que mudam chegam a falar comigo. O que você acha? A gente vai mudar esse revestimento para uma cor um pouco mais clara, um pouco mais escuro, mas assim, não muda totalmente a característica do projeto. Isso é bom, né? O bom é que eu acho que na arquitetura, não sei, não deve ter igual a gente, meu sobrinho fez um projeto aqui também, não sei se na arquitetura rola isso, igual na publicidade. Rola também? Cara, que bizarro isso, né? Ai, meu Deus, já. Ele fez um desenho aqui no papel que eu gostei. E assim, tem gente, depende da criação, né? Depende da característica, a gente não pode estar julgando a pessoa. Sim. Mas tem algumas mentes, né, de pessoas, acaba mudando um pouco, tipo assim, não entende no sentido da principal característica de um projeto de arquitetura. Às vezes, acha que não é só a beleza, só você né? desenhar, colocar um quarto do lado da sala e tá ótimo. Não, e não é só a beleza, você pensa na segurança, na setorização, praticidade. Exatamente, na funcionalidade. Eu não posso colocar, por exemplo, um quarto do lado da área da cozinha, por exemplo. Né? Cadê a privacidade? Um lado é a área de serviço, outra a área, né, de trabalho, serviço. A outra área é uma área íntima. Não já faz tem tanto tudo sentido. assim separado, né? Eu estava vendo uma publicação, acho que foi de uma nutricionista, ela falou algo muito interessante, que uma coisa é a gente chegar no profissional, né, e fazer as perguntas e elaborar o projeto. Ela, na verdade, voltou mais para a parte de nutrição. Ela recebia as pessoas que queriam ter essa consulta e a pessoa já chegava com uma cabeça de Google. Né? Que é o pior, né? Assim, é normal a gente quer pesquisar, né? Pesquisar, isso é de fato, é normal. Você pesquisa, eu pesquiso, todo mundo pesquisa. Só que você chegar com uma cabeça formada de Google, você tem que entender que o conteúdo do Google é uma coisa. E o profissional estudou tantos anos para aquilo. Né? Então, assim, eu levo essa mensagem que ela passou para mim também. Eu posso orientar, eu não vou mudar a cabeça da pessoa, mas eu vou explicar o porquê. Por que eu fiz isso? Por que é melhor? E dentro disso a gente vai discutindo. É a mesma coisa, né? Você defende o porquê de cada coisa. Né? Eu tô ainda iniciando, eu sei que ainda tem muita coisa que aprender. Eu sei que eu ainda tenho que aprender com pedreiro, com construtora, enfim, com eletricista, com todo mundo. Só que, na realidade, a gente tem que entender que a gente não pode só em cabeça de Google. O Google falou que a casa tem que ficar assim. Não, gente, vamos observar certas coisas que não é bem dessa maneira. Sim. Né? Para você construir uma casa, não é só você pegar um terreno e fazer um quadradinho e colocar. Você tem que pensar em iluminação, ventilação. Tô falando pra caramba. Não, isso que é bom. Quem que é o arquiteto que você inspira, assim? Pode ser, não precisa ser brasileiro, não precisa ser da região. Quem que é, tipo, o cara pra você? O cara, eu acho que dentro do que eu tô vendo e dentro do que eu sigo de arquitetura, o Jaime Portugal, que eu gosto bastante. Que é isso que você falou, que é lá de Pernambuco? Exatamente. Ele trabalha com a parte de arquitetura, com a parte de interiores. Então, assim, ele é bem flexível. Ele não só foca na parte de interiores, né? O nicho dele é aberto, é reforma, arquitetura, interiores, e além disso, tem a parte das obras também, que ele mostra bastante. Então, acho que hoje, né, olhando tudo que eu vejo de arquiteto, ele seria uma... Não, porque eu lembro conversando com amigos engenheiros uma vez, a gente até brincava, porque o Neymar, ele fazia uns negócios muito loucos, mas coitado dos engenheiros para fazer o que ele desenhava. Nossa, assim. Pois é. Que o cara, mas pra época ele revolucionou, né? Muito, muito. Aquelas curvas, tudo. Sei lá, quanto tempo o Brasil foi construído? 50 anos, sei lá, 60. É. Foi bizarro. Assim, eu gosto de tudo. Ele foi o mestre, né? Não se compara. Mas igual você fez a pergunta, né? Hoje, olhando... É isso daí. Do convívio. Eu tô falando assim, atual, quem eu sigo, né?
Quem Se eu inspira, sigo, que eu talvez. me inspiro. Hoje seria ele, o Jaime Portugal, por conta de ter esse contato, né? Não o que eu já vi, conversei com ele, mas o contato que eu vejo de obras, porque eu ultimamente evito um pouco, né, ficar tanto numa rede social, eu tenho horários específicos para ficar olhando, então quando eu olho eu gosto de consumir o conteúdo dele, pela didática, né, o que ele passa, o que ele aprende, como que funciona o escritório dele, olhando assim, de profissional seria ele. Um amigo meu que é Tem mais, arquiteto. mas assim, hoje em dia que eu inspiro. Sim, um amigo meu que ele é arquiteto também, ele postou uma vez no feed dele um negócio, se eu não me engano, sobre acho que é Rococó, que foram brasileiros que fizeram, né? Sim, exatamente. E às vezes você dá maior valor e nem imagina que é brasileiro que fez isso. Pois é, e eu sou doida para conhecer Ouro Preto, né? Que conta bastante história. Eu, na verdade, quando eu gosto de passear, eu gosto de passear para lugares que contam, que tem história. Igual Paraty, você postou várias coisas, Exatamente, né? Eu gosto de lugares assim. Porque tem parte de arquitetura, acaba que a gente descansa e não descansa ao mesmo tempo, né? Não, e tem até um amigo nosso que vai estar aqui, a gente já convidou ele pro podcast, o Tom Medeiros. Uma vez a gente estava em Bananal, ele tá vendo aquele ponta de telhado ali? É por causa disso. Tá vendo aquilo Tem naquele canto daquela casa? É porque aquela referência. família era assim. Eu falei, cara, você tá olhando pra uma ponta de telhado, você tá me E dizendo como que era a família. É a história da arte, né? Não, mas é coisa que a gente leigo, a gente nem imagina. Pois é. Mas na hora que a pessoa começa a contar, você fala, caraca. E é uma coisa que eu prezo bastante. Quando vai viajar, independente de ser arquiteto, independente da profissão, é pesquisar no local. Às vezes tem curiosidades tão legais que você, às vezes, passa batido. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas de tirar uma foto, de fazer uma filmagem, mas o principal não faz, né? Poxa, mas que lugar é esse? Mas por que é tão visitado? Acho que nem por que eu quis ir para aquele lugar, mas por que ele é tão visitado? Por que ele é tão bonito assim? Qual que é o diferencial dele? Eu lembro em Porto Seguro tinha o porquê que a igreja tem uma torre só, porquê que é duas. Você vê que a arquitetura é tudo isso, né? Exatamente. Aproveitando o assunto de vocês de arquitetura, eu tenho uma pergunta da Guta, coisa linda. Ai, meu Deus. Nossa, a Guta participa Guta, todo o podcast. Saudades. Isso. Ela perguntou assim, o projeto mais gratificante que você já fez, mandou um beijo e falou ai, 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 ai. A característica da Érica é qual? Ai, ai, ai. Só que eu não posso gritar aqui que vai sair bem. Sim, Pode gritar. Não, gente, pelo amor de Deus. Deixa mais algumas cervejinhas, daqui a pouco. Deixa mais algumas. Ou talvez uma cachaça. Cadê a cachaça? Tem aí, pior que tem. Cadê a cachaça do pai do Carlão? Tem aí. Qual foi a pergunta mesmo? Pergunta. Qual o projeto mais gratificante que você já fez? Bom, eu acho que respondendo a pergunta dos bastidores e da Guta, na verdade da Guta, né? A obra mais gratificante foi, vou citar nomes, tá? André e Amanda. Por quê? Na realidade, não tô falando que eles são os melhores. Claro que não. Todos os meus clientes, todos, eu prezo muito por eles. Eu sempre falo que qualquer coisa que precisar, eu tô aqui. Qualquer coisa. Érica, eu tive que mudar a porta. Tem gente que fala, ai, mas eu vou cobrar tanto. Cara, eu acho que tudo bem, né? Cada um pensa de uma forma. Só que eu acho que a gente tem que valorizar certas coisinhas, porque às vezes é uma coisinha tão pequenininha, né? Uhum. Então, assim, foi o André e a Amanda por conta de ser um dos... Na verdade, não, né? Foi meu primeiro acompanhamento de projeto. Meu primeiro projeto que iniciou foi uma reforma. A gente fez a reforma, fez essa construção, né? Fez a entrada na prefeitura. Além disso, foi a parte de interiores. Eles estão concluindo a obra, inclusive, eles vão construir o primeiro pavimento, que eles me chamaram de novo para estar participando desse projeto. Então, assim, foi muito gratificante, tá sendo. Todos os meus clientes eu tenho uma historinha para contar, sabe? Porque a gente leva, né? A gente não só faz o projeto, a gente, na verdade, conversa com eles e a gente entra na casa, a gente pede licença e entra na casa deles. Literalmente. A gente entra na intimidade deles, né? Eu acho que, independente se é uma reforma pequena, às vezes é só de um quarto, às vezes só de uma área gourmet. Não, esses dias uma amiga minha, que eu até trabalhei na construtora, ela veio me procurando e falando, mas é só uma reforminha, uma coisa, é só uma reforma, não, é algo bem pequeno, é um ambiente que você pega.
Gente, não é só o ambiente da pessoa, às vezes é o quarto da pessoa. Então, assim, não Onde tem ela essa mais de ser passa pequeno tempo, é grande. Exatamente. Se ela tá priorizando em procurar um profissional da área, é porque ela tá valorizando aquele espaço dela. Então, assim, é algo que a gente tem que estar valorizando. Não importa se é cozinha, se é banheiro, se é lavabo, se é uma obra inteira, a gente tem que dar o valor real, né? Não é só arquitetura, e sim a pessoa. A gente lida com pessoas, lida com histórias. Quando você trabalhava numa empresa, você pegava mais obra, vamos dizer assim, de empresa mesmo. Eu trabalhava, a gente era uma terceirizada, a gente trabalhava dentro da Ambev. E aí, lugar Ambev, bom, hein? Vigor, pois é. Nossa. Ambev, Vigor, cervejaria Petrópolis, a gente ia pra Mas em questão Teresópolis, de dificuldade, o que é pior? Casa, sem ser para empresa, para pessoa física ou pessoa jurídica, vamos dizer assim? Eu, olhando hoje, Carlão, eu prefiro pessoa física. Eu prefiro trabalhar Você com tem um contato a mais família. direto, né? Exatamente. Porque, assim, é claro que a empresa também tem a característica da empresa, de estar indo lá, para os funcionários, né? A Ambev sempre prezou a segurança, eu aprendi bastante lá dentro. Você entrar na empresa com segurança e voltar para a família com segurança. Então, assim, sempre prezou muito as pessoas. Que eu aprendi bastante, mas depende. A característica mesmo, né? É muito diferente, porque lá dentro era muito comercial, era muito o senso estético. Você tinha que fazer coisas bonitas, vamos dizer assim, funcionais e bonitas, para até, na realidade, ter ganhar, né, os funcionários, ganhar auditoria. Circulação ali, né? Ganhar pontos, né, para ter mais influência de grana, vamos dizer assim, entrando, para valorizar mais a segurança, o espaço, a estética. Então, assim, era muito voltado para esse sentido. Agora, a casa em si, a família... onde a pessoa vai voltar para casa para dormir mesmo, né? Carlão, quem casa quer casa? A gente estava conversando agora sobre essa frase isso. Já rolou umas 3, 4 vezes hoje. A gente não vai ficar na casa dos pais para sempre. A gente sempre vai buscar um cantinho, e é algo que é desde da pré-história, né? Os caras, né, das cavernas buscavam o quê? Um lugar sempre para estar acolhido. Sim, ou seja, uma proteção, né? Isso vem desde sempre, né? E a gente, quando casa, quando um cachorro precisa de uma casinha, uma calopsita precisa de uma casinha. Todo então, animal assim, faz uma toca, né? Exatamente. Então, a gente precisa olhar para esse lado. Não é só, é porque é dinheiro, arquiteto é caro. Gente, não pensa nisso. Não. Arquiteto é investimento. Eu vou estar puxando saco? Vou estar puxando saco. Não vou ser aqui, como fala? Hipócrita. Obrigada. Eu sempre faço confusão nessa palavra. Mas, assim, a gente tem que olhar e falar, realmente, a minha profissão tem o seu valor, sim, e eu trabalho com isso porque eu quero dar uma qualidade melhor para os meus clientes, dar uma qualidade melhor para o meu espaço que eu estou criando, que eu estou correndo atrás. Então, assim, é uma troca, né? Não tem como. Não, mas eu fico pensando justamente nisso, que em questão de cliente, de empresa, você é mais cobrada, né? Exatamente. Ou não? Você tem cronograma de obra. É mais apertado, né? Nem todo cliente que fecha o projeto comigo, nem todo cliente faz a obra depois. Sim, tem cliente que verdade. aguarda, que tem cliente que só faz uma parte da obra, foca mais no que ele tem interesse. Então, assim, varia muito. Já a parte de empresa, Meio dependendo que ele já do tem porte, a grana ali às já, vezes né? é menor. Às vezes a gente tem que se adequar no orçamento que tem ali da empresa. Não pode passar, se puder diminuir, é melhor ainda. O prazo, se puder diminuir, melhor ainda. Então, assim, você tem que trabalhar com a equipe, você tem que diminuir trabalhar... sem diminuir qualidade, é muito difícil isso, né? Exatamente. Então, assim, tem uma grande diferença. É igual quando a gente teve a pergunta, né? Eu não lembro agora quem fez a pergunta, mas a gente tem que pensar na necessidade. Qual que é a necessidade hoje? Sim. Né? Não tem como. A gente vai casar, a gente vai morar, eu quero sair da casa dos meus pais. Vai Qual morar que de é a aluguel, principal vai fazer o quê? necessidade? Igual os bastidores comentou, local, totalmente válido, né? Qual é a prioridade do bairro? O que eu quero ali dentro daquele apartamento? Eu quero casa, eu quero apartamento. Eu quero, até para a gente ver uma sala comercial, tudo é questão de pensar no que você quer.
porque você tem que ter um planejamento. Você não pode entrar naquele espaço e olhar, tá. Não, e vocês atualmente, você e o Hugo, vocês estão nessa. Tipo, a gente procura um apartamento e constrói, procura algo já pronto. É muito complicado, né? É tudo questão de a gente pontuar e ver as necessidades. E orçamento mesmo, sendo bem franco. Porque se pegar um apartamento, por exemplo, igual de vocês, quase pronto, vamos dizer assim, vai ter que pintar, vai ter que colocar uma iluminação, vai ter que trocar a iluminação. Tudo que a gente fez. Vai ser quanto? O que a gente tem para gastar? O que a gente vai gastar? Né? A mesma coisa da casa. A casa a gente vai construir do zero, tá, mas e o terreno? Será que vai ficar, né, vai ficar igual o valor da gente reformar o talvez IPTU, um às vezes, o baiano, não apartamento? sei, nem imagino. Exatamente. Então, assim, tudo é planejamento, gente. Meu pai, ele não gosta muito de apartamento, entre aspas, por causa do condomínio. Ele fala, cara, é um negócio que nunca vai ser seu. Você sempre tá pagando algum negócio. E não que a casa também não seja, que tem um IPTU também, mas é porque o condomínio é mensal, né? Exatamente. Tem esse lado. Mas o condomínio te traz o quê? Segurança. Sim, tem né? Tem esse benefício. O porquê de você estar pagando isso. Né? Exatamente. Agora, se você tem uma casa mesmo, você vai ter que colocar a segurança nessa casa. Coloca a cerca elétrica, câmera. Por aí vai. Cerca elétrica não. Câmera. Você não gosta? Não gosto. Vamos colocar uma câmera, vai ficar mais, né? Mas a cerca elétrica já é... A câmera, se acontecer algum negócio, você só vê depois. A cerca elétrica meio que já resolve ali. Exatamente, mas eu prefiro... Só um negócio que eu acho que é meio escroto, que eu não acho se é nível Brasil, é que se você coloca uma cerca elétrica ou câmera na sua casa, tem que ter uma placa dizendo você está sendo filmado, tem cerca elétrica. É muito escroto isso. É muito, fica feio, né? Não, e você tem que colocar e é um lei, lugar você tá visível, ligado, né? exatamente onde tem a cerca elétrica, você tem que colocar. Eu estudei numa escola, isso tem tempo já, norma. mas um cara tava fugindo de uma briga, pulou dentro da escola. A escola tinha 2 cachorros desse tamanho assim. Aí, tipo, mas assim, eu acho que não chegou, eu acho que eram 2 filas, eu acho. Eu não sei se chegou a morder o cara, mas a escola foi processada porque não tinha uma placa cuidado com o cachorro. Nossa. Tipo assim, tudo bem que o cara tava fugindo de uma briga, ok, mas podia ser um ladrão. Assim, exatamente. Tinha cheio de computador na escola, laboratório com, sei lá, um monte de coisa cara. E quem vê uma pessoa que tá correndo, né, acha o quê? Você vai perguntar? Exato. O cachorro, acho que não perguntou, não. E assim, igual o hidrômetro, por exemplo, algo que tem que ficar ali pro lado de fora. Sim. Igual você tá citando a questão da cerca elétrica. Isso é algo que a gente pode, né, colocar de uma maneira que fique bacana ali na fachada da casa. Você encaixa ela no layout, né? A gente tem que tentar encaixar, porque é algo que é norma. O hidrômetro tem que estar voltado para a rua, né? O sai... Para poder ler, né? Exatamente. Aqui em Volta Redonda hidrômetro é assim. E o relógio de luz também, né? Exatamente. A gente tem que conciliar isso na arquitetura. Isso que é o difícil também. A gente não pode, não é só beleza. Não... Claro que a gente tem que deixar a fachada, né? Sim. Bonita, apresentável, mas a gente também tem que pensar nessa parte técnica. Mas o hidrômetro em si, o relógio, eles são rústicos, né? O desenho deles, tipo, não tô falando onde você vai colocar ele. Tem gente que esconde ele, tem gente que às vezes até coloca ele mesmo voltado, por exemplo, o hidrômetro voltado para dentro de casa, aí tem que receba muito, mas coloca. Mas aí eu já passei nos muros que tem um furo assim, eu acho que é para isso, não é? Do nada tem um furo. Deve ser, pra pessoa colocar. Mas pra você poder enxergar. Funciona muito, né? E tem casos, eu já vi casos de receber notificação em casa para fazer a mudança. Porque não tá num lugar acessível. Exatamente. Acontece mesmo. Então, é isso. Érico, o papo tá muito bom. Agora a gente vai chegar... Parte 2, cadê a parte 2? Vou ter que fazer a parte 2. Agora é a pergunta que a gente faz todo final de podcast. Quem você indica para estar aqui com a gente? Você foi uma das indicadas. Exatamente. Você foi indicada do nosso projeto piloto lá, 00. Pois é, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mesmo que vocês não conheçam. Então, gente, eu vou... Mas que seja possível de vir aqui também, né? Eu acho que é possível. Acho que pode ser até uma cliente minha, sabe por quê? Porque ela tem a agregar. Sim. Que, na realidade, é a cliente que eu citei, a Amanda. Amanda, na realidade, hoje ela tem um Instagram voltado para viagens. Então, assim, ela sempre dá dica... Qual Amanda? Viagens com a Amanda. Ah,
Temos a Amanda te Porque leva. tem uma amiga nossa que a Amanda te leva também pra Bacana. virado pra viagem. E ela voltou, porque ela gosta bastante de viajar, ela e o marido dela. Então, assim, ela voltou o Instagram dela pra isso. Pô, legal. Né, pra dando dicas de até planejamento, dicas de viagens baratas, né? Dicas no geral. Faz pergunta, responde. Eu acho Pô, que legal. seria uma boa indicação no sentido disso mesmo, né? Sim. Da gente ter aquela conversa bem dinâmica. E é algo que todo mundo gosta, né? Além de casa, que a gente tá falando aqui, quem não gosta de viajar, Com quem não gosta de certeza. descansar a cabeça, acho que ela seria uma boa indicação. Tá convidada, Amanda. Érica, Convidada. muito obrigado. Eu que agradeço. O papo rendeu, a gente... Por favor, gente, votem em podcast parte 2. Exatamente. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Tchauzinho.